Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas sabemos, mas esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nunca nos irá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus com nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer poder me dirigir a você em mais esta oportunidade para juntos nós refletirmos, pensarmos acerca da palavra de Deus, de tudo que Ele deseja falar ao nosso coração. Desejo que você esteja bem, assim como toda a sua família. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, se você tiver ela aí perto, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Jesus, ele disse assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com base nesses textos que nós lemos, nesses versículos, nós queremos refletir acerca da importância da oração e alguns princípios que Jesus Cristo ele deixou para nós acerca da oração. E nós vamos ver quão importante é meditar acerca desses ensinamentos de Jesus Cristo e o que isso tem de impacto para as nossas vidas, como isso pode modificar as nossas vidas para muito, muito melhor. É importante considerar inicialmente que esses ensinos de Jesus Cristo
acerca da oração. Eles estão num contexto em que Jesus ele estava contrapondo a verdadeira devoção à atitude dos religiosos da época. Por quê? Nós vamos observar que a atitude daquelas pessoas que o próprio Jesus ele vai chamar de hipócritas, eram os religiosos da época, os sábios, né? Eram grupos verdadeiros partidos que existiam na época, e eles, as pessoas que faziam parte daqueles grupos, então eles tinham atitudes que Jesus condenou. E essas atitudes deles principalmente eram fazer as coisas para que os outros vissem. Então, quando eles davam esmolas, ou quando eles contribuíam para o templo, tudo era feito para que os outros vissem, as outras pessoas vissem. Então, frequentemente, ao longo dos evangelhos, nós vamos ver Jesus ele destacando, enaltecendo atitudes de pessoas que se puseram diante de Deus de forma contrita, quebrantada e humilde, com a atitude arrogante dos religiosos da época, que se julgavam melhores do que os demais pecadores, como eles mesmos diziam. E aqui nesses textos nós vamos observar Jesus ele fazendo, apresentando a ideia de se contrapor a essa atitude hipócrita daqueles religiosos. Então, é por isso que alguns poucos versículos antes desse que nós lemos, nós vamos encontrar Jesus ele dizendo: quando vocês derem esmolas, não façam como os demais, o que a sua mão direita der, que a esquerda não saiba. Ou seja, faça de forma discreta para que os outros não vejam. E aí Jesus também fala da oração, porque ele vai dizer, olha, e é o que nós lemos, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, uma devoção exterior para que os outros vejam. Eu sei que você provavelmente conhece essa história, é muito conhecida e de fácil assimilação. O que há de tão difícil para entender em textos como esse? Não é verdade? Porém, nós precisamos meditar com bastante cuidado e santo temor em cada detalhe deste texto, se bem que é impossível esgotar todo o seu conteúdo, mas nós vamos ver que Jesus ele está falando em cada detalhe de tudo isso que ele aqui ensinou. Então, nós vamos ver orar nas sinagogas e nas esquinas, ou seja, como falamos, a devoção exterior. Pense comigo, hoje nós não temos mais isso, mas hoje nós temos esquinas e sinagogas modernas. São as esquinas e sinagogas virtuais. Veja se não é moderno isso. É triste ver pessoas que se esforçam, sejam famosos ou não, para demonstrar através das plataformas virtuais a sua devoção. Mas, sem nenhum pré-julgamento, é preciso destacar, mas será que toda esta devoção que se esforçam para demonstrar virtualmente, será que de fato é sincera diante de Deus? Fica a pergunta para a nossa reflexão. Chega a ser engraçada a compulsão de certas pessoas por aparecer nas redes sociais.
É uma coisa que precisa ser estudado. É possível que haja alguém que estude isso, porque é algo muito atual. E, infelizmente, há pessoas que se esforçam para demonstrar aos outros virtualmente uma grande espiritualidade, uma grande comunhão com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a menos que seja para testificar única e exclusivamente Jesus Cristo, sem nenhum tipo de autopromoção, é preciso cuidado com toda a exposição que infelizmente nós vemos e nos meios cristãos. Então, veja, sinagogas e esquinas modernas, em que muitas pessoas estão fazendo questão de se expor e expor a sua espiritualidade. Porém, o ensino de Jesus Cristo, ele vai justamente de encontro a tudo isso. Porque Jesus, ele condena isso. Ele condena exposições vazias em público. Ele condena isso, e nós precisamos refletir e pensar nisso nos dias atuais. Até que ponto a minha exposição, ela é de fato para a glória exclusiva de Cristo ou não minha autopromoção? E Deus está olhando, Deus está vendo. Mas, queridos irmãos, Jesus ele vai condenar isso, a aparência de devoção. E ele vai dizer: olha, não façam como eles, não faça assim, mas quando você orar, e aí antes Jesus ele vai dizer, a fim de serem vistos pelos outros, devoção para aparecer. É uma pessoa que ele entende, acha que ele é mais, ele tem mais, ele adora mais, ele se entrega mais, em detrimento dos demais. Queridos irmãos, precisamos refletir sobre isso. Jesus ele vai dizer, eles já receberam sua plena recompensa, mas, então, em oposição a isso, contrariamente a isso, contrariamente a esse excesso de exposição, a essa exposição pessoal, contrariamente a isso, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Queridos irmãos, a palavra no original, que é traduzida por quarto, na verdade ela tem um significado mais abrangente. Ela não quer dizer apenas o aposento de dormir, mas ela tem um significado mais profundo. Então essa palavra ela pode ser traduzida também como depósito subterrâneo da casa, despensa ou quarto. E por que é importante ter isso em mente? Ora, faz todo o sentido. O texto adquire uma dimensão tremenda quando nós traduzimos a palavra quarto, por exemplo, para depósito subterrâneo da casa. Então, o que significava isso? As casas daquela época antiga, elas tinham um cômodo, um compartimento, e segundo alguns autores era subterrâneo, onde ali eram guardados mantimentos e outras coisas mais, até mesmo quinquilharias. Deixa eu falar uma coisa, talvez se você é como eu, na sua casa tem um quarto desses, uns maiores, outros menores, mas eu creio que na casa de quase todo mundo tem. E aí é interessante que lá em casa, e são as coisas minhas ali basicamente que ficam, ferramentas, meus amados livros, enfim, mas
de tempos em tempos, aquilo parece que, eu não sei como, que vai enchendo de coisas e vai acumulando, e então de tempos em tempos preciso pegar e limpar tudo aquilo e jogar tanta coisa fora, enfim. Será que na sua casa tem? Eu acredito que é possível que tenha também. Pois bem, nas casas antigas, lá dos tempos bíblicos, havia esse quarto, esse depósito subterrâneo da casa, ou a despensa. Então, o que Jesus ele tinha em mente quando ele falou isso? Vá para o seu depósito subterrâneo. Quando você orar, vá para seu depósito subterrâneo e feche a porta. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Querido irmão, querida irmã, quando você orar, vá para um lugar onde você possa estar em intimidade com Deus, onde você possa ser quem você de fato é. Já parou para pensar isso? Quando você recebe alguém na sua casa, você não leva para o seu quarto, para o seu depósito. Não, você não leva ele para lá. Você recebe ele na sala, né? De em tese está tudo arrumadinho, enfim. Você não leva para lá. Mas quando você está lá, naquele local, você é quem você de fato é. Ou então, eu queria que você pensasse comigo isso nesta oportunidade. Lugar onde é um depósito subterrâneo, que não está à vista dos outros, mas onde são guardadas tantas coisas, onde tantas coisas estão depositadas. E deixa eu te dizer uma coisa, fazer um ser humano falar, se abrir, é algo tremendamente difícil. Só o Espírito de Deus, ele pode fazer isso. Alguém se sentir à vontade para se abrir. Eu me lembro aqui de um certo evento do qual participei. Participamos eu e minha esposa, e nós tínhamos ali naquele local, quando várias pessoas se juntaram e estiveram no mesmo lugar. Quantas histórias nós ouvimos daquelas pessoas, de diversas pessoas ali, que em situações normais, corriqueiras, de modo algum ouviríamos. Mas naquele lugar, onde as pessoas se sentiram à vontade, elas falaram do que estava no profundo da sua alma. Então, experiências dolorosas vieram à tona, porque aquelas amadas pessoas se sentiram à vontade para falar, e lágrimas corriam em muitas faces. E por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus, em Jesus Cristo, Ele está nos convidando a termos este momento com Ele. Como eu disse, fazer um ser humano se abrir e falar do que está lá no íntimo é algo difícil, que requer, dentre tantas coisas, separação, requer que a pessoa se sinta que aquilo não será publicado, não será, as pessoas não terão acesso àquilo, porque muitas coisas doem. Pois Jesus está nos convidando a ter este momento de intimidade com o Pai. Mas infelizmente, você já parou para pensar que muitos de nós não são íntimos de Deus? Você já parou para pensar que muitos de nós tentam esconder as coisas de Deus, como se isso fosse possível?
É como se fosse, olha, naquele quartinho ali eu não entro. Aquele quartinho ali está trancado. Mas lá estão depositadas muitas coisas. É aquele depósito subterrâneo que ninguém vê. Só você sabe. E é muito interessante pensar isso, porque o texto, Jesus ele disse assim: vá para o seu quarto, para o seu depósito. Deixa eu te dizer uma coisa, cada um tem o seu. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Cada um tem as suas próprias experiências. É o seu quarto. E o ensino de Jesus Cristo e o convite dele é para que cada um de nós, com sua vida, com sua história, com suas experiências, visite este depósito subterrâneo, onde estão guardadas muitas coisas, onde nós estaremos em condições de nos abrir com Deus. É isso que Ele está dizendo. E é esse convite que Jesus está fazendo para todos nós. Entrarmos neste depósito subterrâneo, nessa despensa e fecharmos a porta. Isso exige ação, isso exige coragem. Sabe o que Jesus está falando aqui? Entre no lugar onde você estará cara a cara com Deus. Entre naquele lugar onde você não vai esconder nada de Deus. Onde você vai abrir o seu coração para Deus. Onde você não fará orações mecânicas, repetitivas, mas você falará do que está no íntimo do seu coração, lá dentro, no lugar onde ninguém vai, só você sabe onde está, e só você tem a chave. Veja, está dentro de você, é o que Jesus está falando aqui. E quando ele diz, entra e feche a porta, isso quer dizer exatamente isso. Você tem a chave. E o que Deus está dizendo é, Ele quer tratar conosco na nossa intimidade. Querido irmão, querida irmã, é o que nós vemos aqui. E Jesus ele ainda vai dizer assim, olha, o seu Pai e ore a seu Pai, e ore a seu Pai. É importante pensar que Jesus, ele, ao proferir essas palavras, ele está propondo um novo relacionamento das pessoas com Deus. Com Deus. Ou seja, Deus, segundo Jesus, ele já não passa, ele já não é mais visto como alguém distante, mas ele é apresentado como Pai. E mesmo que você tenha tido experiências ruins com seu pai terreno, seu pai humano, o ensino de Jesus é sobre um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso que deseja e anseia se relacionar com os seus filhos. É por isso que nós vamos encontrar em diversos trechos da palavra de Deus, inclusive uma expressãozinha chamada Abba Pai, que muitos estudiosos elas vão dizer e simplificar para nós que é o mesmo que papai. Então Jesus, quando ele propõe, ora a teu Pai, e em outros lugares, Abba Pai ou Papai, ele está propondo um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas infelizmente, muitos de nós
temos perdido esta oportunidade. Temos vivido ansiosos, aflitos, e muitas vezes guardando num quartinho coisas, marcas, coisas dolorosas que ficaram para trás, mal resolvidas, e que não cabe a ninguém saber. É um particular entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Jesus está propondo isso. Jesus está propondo: entre nesse lugar e fale com Deus. Neste lugar secreto, neste lugar escondido, neste lugar subterrâneo, você poderá ser quem de fato você é. Você poderá abrir o seu coração para Deus. Você poderá falar com Deus neste lugar secreto. E a grande maravilha que nós observamos é o resultado disso. Jesus, ele vai dizer: então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Sabe o que significa isso? Significa que, ao ter uma atitude como esta, você terá resultado. Seu Pai o recompensará. Imagine que você, ao ouvir estas palavras, você resolva em seu coração visitar este depósito subterrâneo, talvez trancado há muito tempo. Ele possivelmente está todo empoeirado, tudo sujo. Tem coisas lá que não são legais. Jesus está dizendo: você será recompensado ao abrir o seu coração para Deus. A nossa oração sincera nesta oportunidade é que, ao ouvir tudo isso, coisas de fato muito simples, você resolva em seu coração, tenha o seu particular com Deus. Mas abra de fato seu coração para Deus. O que é que te machuca? O que é que te maltrata? De que você está precisando? Há um Pai amoroso esperando para te ouvir falar. Mas Ele é extremamente educado. Jesus, por exemplo, quando ele revela uma mensagem a uma das igrejas que está registrado no Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E novamente vemos Jesus falando de porta. Então ele está dizendo: olha, eu estou à porta, eu estou batendo. Mas ele não invade. Quem invade é o ladrão. Mas ele sempre se contrapõe a isso. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o ladrão não. O ladrão invade. Jesus não, Jesus bate de forma mansa e tranquila. Jesus espera pacientemente por esta comunhão, por esse momento em que você vai visitar este cômodo fechado, este depósito subterrâneo, e você vai abrir o seu coração para Ele. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.